Dia dos Jovens Nada Luz. Seja bem-vinda, Michelle. Meu nome é Luísa. Meu nome é Heitor. E hoje a gente está com essa maravilhosa que vai explicar um pouco sobre o que ela falou hoje na palestra. Obrigada, Luísa, Heitor. Vamos começar? De que maneira o trabalho no bem com a caridade promove, como a caridade promove a cura de quem ajuda? Promove a cura porque a caridade é a forma do amor em movimento. É o amor em direção ao próximo, em direção às pessoas que estão ali com corações doloridos, muitas vezes precisando de um carinho, de um apoio, de um abraço, de um alimento, e encontram aí nessa possibilidade da caridade, do recebimento da caridade, tanto ter suas dores sanadas, quanto a pessoa que faz a caridade ter ainda muito mais amor dentro do coração, ter ainda muito mais crescimento, muito mais paz. Então é um movimento de cura múltipla que atua tanto para quem exerce a caridade quanto para quem é alvo ali de um gesto de amor. Por que algumas pessoas não se curam mesmo recebendo muito amor? Porque muitas vezes são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade para entender esse movimento amoroso. Isso não significa que elas nunca vão ser curadas pelo amor. Uma sementinha, ela já foi plantada ali naquele coração, muitas vezes só precisa da oportunidade adequada para florescer. Então, nenhum gesto de amor ele é em vão. Então, por isso que a gente precisa sempre amar, independentemente de ver o resultado, né, desse amor acontecendo imediatamente, na mudança da outra pessoa. Algumas pessoas elas vão demorar um pouquinho mais para se transformar, para se sentirem curadas por meio do amor, mas com certeza já vão ter ali dentro do seu coração uma semente plantada. Qual o limite entre a compaixão e a convivência com o erro do outro? A compaixão é um sentimento de piedade, né? De compadecimento da falha do outro. Não significa que a gente precise conviver no sentido de a gente não precisa se machucar por causa do outro. Existe uma máxima que a gente precisa amar ao outro como a nós mesmos. Como a gente vai amar ao outro como a nós mesmos se a gente estiver deixando de lado os princípios básicos do auto-amor? A gente não vai conseguir amar uma pessoa adequadamente se a gente estiver sendo negligente com o nosso cuidado. E o nosso cuidado é a gente entender que a gente tem limites também, e respeitar esses limites é importante. A compaixão, ela traz muito mais uma percepção de que o outro tendo dificuldades, a gente precisa ter paciência, precisa aceitar, entender que o outro está ali naquele nível que lhe cabe e que a nós cabe o quê? O trabalho no bem para a nossa evolução, não o julgamento do outro, mas não é também para a gente pegar e aceitar tudo sob a bandeira de que a gente vai estar sendo caridoso com o outro. A gente precisa atuar também com caridade para com nós mesmos. Como cultivar amor e compaixão diariamente para manter a saúde espiritual? É uma das bases, porque a gente cultivando amor, a gente consegue de alguma forma alimentar o nosso espírito com energias saudáveis, né? E no que a gente alimenta o nosso coração com energias saudáveis, com energias do bem, energias luminosas, a gente alimenta também a nossa alma, o nosso espírito. Então, assim, é fundamental que a gente tenha bons pensamentos, que a gente tenha boas ações, que a gente tenha um sentido de fraternidade, de amor fraterno, para que a gente possa evoluir e, assim, trazer para a nossa saúde física, mental, espiritual, as energias, né, mais saudáveis, mais puras, mais luminosas. Que mudanças íntimas são necessárias para que possamos ser instrumentos de cura? As mudanças íntimas é a gente atuar como instrumento da nossa própria cura. A gente não consegue curar o outro se a gente não estiver investido de um forte desejo de autocura, da gente curar o nosso egoísmo, as nossas mágoas, a nossa intolerância, a nossa dificuldade de lidar com as diferenças. Então, acho que a cura ela começa com a investigação de quais são os nossos pontos
mais desafiadores para a gente, em atuando neles, a gente poder evoluir. Eu acho que parte muito da reforma íntima e de como a gente precisa entender o amor de uma forma ampla, mas atuando não como algozes das pessoas que estão em queda, mas agindo no nosso próprio soerguimento, por assim dizer. A gente possa se erguer dentro dos pilares do cristianismo. O que fazer quando sentimos dificuldade em amar alguém que nos feriu? Quando a gente... É natural que a gente fique triste, magoado com pessoas que nos ferem. E é um exercício que a gente precisa fazer diariamente e que eu poderia dizer que a gente pode traçar ali um plano, em 3 ações. Em a gente não conseguindo perdoar imediatamente, que a gente comece pelo menos não desejando mal para aquela pessoa. Depois que a gente já começa não desejando mal, já conseguiu subir essa escadinha, vai para a próxima escadinha. Poxa, então agora eu vou começar a vibrar, né, sentimentos bons para essa pessoa, que essa pessoa seja feliz, que ela encontre, né, um caminho melhor, né, e esquecer principalmente, né, o mal feito, né, o mal que nos foi feito. Em terceiro é a gente pegar e tentar agir desejando que essa pessoa tenha cada vez mais prosperidade e, quem sabe, até nossa compaixão, nosso amor, nossa convivência. Mas eu acho que são planos de ação que a gente pode traçar uma escadinha. Acho que, primeiro, a gente não desejando o mal, depois esquecendo, né, o mal que foi feito pra gente, e, no terceiro, desejando o bem. Muito obrigada, Michele. Obrigada a vocês que estão vendo a gente. E se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para todo mundo poder escutar um pouco dessa mensagem de amor que a gente acabou de escutar aqui agora. Obrigada, gente, e